uma breve reflexão da palavra de Deus para a minha e a sua vida. Antes eu quero parabenizar, a rádio Maranata FM 103,9, que completou seus 31 anos propagando, anunciando o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta, que é o evangelho de Jesus Cristo. E na live, num culto de gratidão na última sexta-feira, 124 vidas se renderam aos pés do Senhor Jesus, o aceitando como Senhor e Salvador de suas vidas. E nesta noite, eu quero trazer uma breve reflexão da palavra de Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, não importa onde você esteja neste momento, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para o recado que Deus tem preparado para a sua vida na noite de hoje. Eu quero trazer uma reflexão falando a respeito de um assunto muito atual, que é sobre a volta de Jesus. Jesus, ele está voltando, e nós podemos perceber a brevidade da volta de Jesus pelos acontecimentos, por tudo que tem acontecido ao nosso redor, à nossa volta, em todo o mundo. E são os pronúncios que Jesus ele está voltando, e ele nos garantiu isto aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 14, versículos de 1 ao versículo de número 3, o próprio Jesus ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa, olha que palavra bonita de Jesus aqui, Olha que promessa ele nos garante aqui. Ele diz no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vamos orar? Pai eterno, Deus bendito, neste momento, acabei de ler a tua palavra, Deus, a qual o Senhor a escolheu, a qual o Senhor a reservou para este momento, num culto Maranata. E que neste momento, ó Pai, eu quero me colocar à tua inteira disposição, para que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa me usar como um instrumento teu, para a honra e a glória do teu nome. Prepara os nossos corações, em especial, Deus, os corações daquelas pessoas que estão assistindo a este culto, aqueles que, por um motivo ou outro, se afastaram do primeiro amor, se afastaram, Deus, do teu santo e reto caminho, e também por aqueles, Deus, que ainda não tomaram, ainda não fizeram a sua escolha ao lado de Jesus. Que nesta noite seja uma noite diferente, seja uma noite de salvação de vidas, para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, meus queridos e diletos ouvintes da rádio Maranata, do culto Maranata, Jesus Cristo ele está voltando. A sua palavra aqui no Evangelho de João, ele aqui nesse pronunciamento, aqui nesse encontro que ele teve com os seus discípulos, praticamente a última semana do seu ministério terreno, ele nos deixa aqui uma grande promessa, uma promessa que
particularmente, o irmão André Alves, eu anseio que esta promessa ela se cumpra em nossas vidas. Mas que promessa é esta, irmão André? É a promessa que Jesus ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Uma igreja santa, uma igreja remida, uma igreja lavada, uma igreja transformada, uma igreja salva na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo pela primeira vez, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão. Qual foi a missão de Jesus Cristo ter vindo a este mundo? Ele veio para nos resgatar das trevas, para nos transportar para o seu reino glorioso. Jesus ele veio com uma missão, a missão de salvar a humanidade. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a sua carta ao povo de Roma, aos romanos, um versículo bastante interessante, no capítulo de número 3, e o versículo de número 23, ele diz assim: porque todos pecaram, e destituídos, afastados, a humanidade estava da presença gloriosa de Deus. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, que não tínhamos um caminho certo a seguir. A palavra de Deus nos diz, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Mais adiante, o próprio Jesus, no capítulo 10, versículo 10 do mesmo evangelho de João, ele diz: olha, o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vim para vos dar vida, vida eterna e vida com abundância. Como eu falei anteriormente, Jesus, quando ele veio a este mundo, no nosso calendário, há 2021 anos atrás, ele veio com um propósito, ele veio com uma missão, que foi de salvar a minha e a sua vida. Jesus, ele não morreu em vão naquela cruz. Jesus, ele não derramou o seu sangue precioso naquela cruz em vão, não. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver, mas não é uma vida qualquer, é uma vida eterna. O texto que nós lemos em João capítulo 14, nós podemos perceber aqui a promessa de Jesus. Quando ele diz que, no versículo de número 2, ele diz: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí vem com a promessa gloriosa. Ele diz: e se eu for, versículo 3, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. O maior desejo de Deus é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam alcançados pela graça salvífica de Jesus Cristo. O maior desejo de Deus não é que você se perca, pelo contrário, é que você seja salvo por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele está voltando, e ele está voltando para buscar a sua igreja. Você está pronto para a volta de Jesus? Amós capítulo 4, versículo 12, é uma palavra para o povo de Israel, mas eu digo que esta palavra ela se estende para a minha e a tua vida nos dias de hoje, quando diz: olha, prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. O mundo ele se prepara, o homem ele se prepara para tudo nesta vida. E muitas vezes
tem esquecido de se preparar para o dia glorioso, quando Jesus irá raiar sobre as nuvens. E sabe quando Jesus voltar, sabe qual é a palavra que ele quer dizer para você naquele dia glorioso? Ele quer dizer: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Quando Jesus, lá em Atos, a Bíblia diz que quando Jesus foi à ascensão aos céus, né, a Bíblia diz que aquele povo que estava ali reunidos começaram a olhar, e Jesus subindo, e de repente Jesus, ele some entre as nuvens, e dois varões vestidos de branco chegam ali no meio daquele povo e diz: varões galileus, o que estáis olhando para os céus? Olha, este Jesus que foi assunto ao céu, um dia ele vai voltar, aleluia, para buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus ele diz para você nesta noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eis que eu, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, entrarei em sua vida, me alegrarei com você e você se alegrará comigo. Jesus ele está voltando, meus prezados ouvintes. Hoje é noite de salvação para a sua vida. Você quer ir morar no céu? Não precisa você fazer sacrifício algum, porque o maior sacrifício Jesus já fez, quando ele entregou-se, quando ele morreu na cruz do Calvário, em meu e em teu lugar. Aí você pode estar pensando: mas irmão André, o que é que eu devo fazer para conseguir a salvação, a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Aceita Ele como Senhor e Salvador de sua vida, porque Ele está voltando. Eu quero concluir esta reflexão contando uma ilustração que diz que uma certa manhã de um sol, né, caloroso, um dia muito quente, um certo jovem estava passando sobre uma ponte, e ele olhando para baixo daquela ponte, né, estava ali um rio de águas cristalinas, né, uma água fresca, e um dia muito quente. E aquele jovem, ele não pensou duas vezes, ele pulou daquela ponte, naquele rio. Porém, aquele jovem, ele não sabia nadar, e ele achava que o rio era um rio raso, que não tinha uma grande profundidade. E de repente aquele jovem, naquele rio, ele começa a morrer afogado. De repente, sobre aquela ponte, começa uma aglomeração de pessoas. As pessoas começaram a olhar para baixo, vendo aquele jovem ali morrendo afogado. E ninguém fez nada por ele, quando de repente vem um cidadão, né, bem vestido, né, um executivo, e ele, na curiosidade, ele disse: vou ver, né, o que está acontecendo ali. E ele, ao olhar para baixo daquela ponte, olhando para o rio, ele vê um jovem morrendo afogado. E aquele senhor, ele não pensa duas vezes. Ele tira o seu paletó, tira o seu sapato, coloca a sua maleta no chão e se joga naquelas águas. E ali ele consegue salvar aquele jovem de morrer afogado. Anos depois, aquele jovem se encontra com outro amigo e vai praticar um assalto. E eles assaltaram a um supermercado. E, na fuga, eles são presos pela polícia. E meses depois, né, depois de passar um bom período na prisão, eles vão para o júri, para serem julgados pelo crime de roubo que eles praticaram.
E quando eles estão ali na sala daquele júri, aguardando a entrada do juiz para a realização, né, daquela reunião, de repente, quando o juiz adentra aquela sala, o jovem, quando levanta a sua cabeça, observa o juiz, e ele começa a se lembrar: eu conheço este juiz de algum lugar. E ele começa a se lembrar, né, daquela manhã, onde ele estava morrendo afogado. E ele toca no seu parceiro e diz: olha, fica tranquilo, porque este juiz, há uns anos atrás, ele me salvou quando eu estava morrendo afogado. Quando ele for aqui, né, dar o veredito final, eu vou lembrar ele dessa história. E no meio do julgamento ali, antes do juiz falar a condenação daqueles jovens, aquele jovem chega para o juiz e diz: merentíssimo, eu gostaria de dar uma palavra. E o juiz diz: pois não. Ele diz: olha, há uns 3, 4 anos atrás, eu estava morrendo afogado em um rio, e o Senhor me salvou. E o juiz disse: é verdade, há uns anos atrás eu pratiquei, né, este ato, salvei um jovem que estava morrendo afogado, mas não me lembrava, não sabia que era você. E aquele jovem disse: pois bem, seu juiz, estou aqui mais uma vez para o Senhor me salvar. E aquele juiz diz as seguintes palavras para aquele jovem: meu jovem, naquele dia, naquela manhã, naquele rio, eu estava ali como o teu salvador. Eu salvei a sua vida. Hoje eu estou aqui neste tribunal como o teu juiz. E o juiz, ele só tem 2 decisões a tomar: ou ele absolve alguém, ou ele condena alguém. A mesma coisa é a próxima volta de Jesus. Jesus, ele está voltando. Ele não virá mais como salvador da humanidade. Ele virá como juiz. E a escolha hoje é sua. Que você, nesta noite, você possa aceitar Jesus Cristo como o teu único e suficiente Salvador, porque Ele está voltando. E hoje é noite de salvação, de vida para a tua vida. Que Ele, pois, nos abençoe em nome de Jesus.